Mas afinal, como tem sido a minha experiência de ler os pergaminhos 3 vezes ao dia depois de 55 dias? Pois é. Esse vídeo eu vou compartilhar ela contigo e olha que traz lições interessantes, viu? Saudações, peregrino. Bem-vindo mais uma vez ao Casendon, onde falamos sobre o Código da Liberdade, emocional, espiritual e financeiro. Sou o Dom Delacour e nesse vídeo, como eu já adiantei, quero compartilhar a experiência de ler os pergaminhos que está neste livro aqui. E olha, tem sido muito interessante, porque eu estou no pergaminho número 2, que trata sobre saudar o dia com amor no coração. Essa aí é a frase base deste pergaminho. Mas, no geral, é você tratar o dia com amor. Claro que o livro é voltado para a área de vendas, mas isso não se limita apenas a essa área. Você pode, e tecnicamente deveria, viver a vida com mais amor, com mais alegria. Eu tenho consciência que não é uma tarefa fácil, peregrino, eu sei disso, mas com certeza vale a pena o esforço. Pois bem, vamos lá. Eu quero começar falando um pouco sobre o primeiro pergaminho, que é aquele pergaminho que tratava muito sobre os hábitos, que o pergaminho te orienta a adquirir bons hábitos. Olha, o pergaminho em si, ele é muito bom, aliás, todos são bons. Mas o que eu quero compartilhar aqui é o que é vivenciar isso na pele. Como que é ler essas 3 vezes aí ao dia? Confesso que os primeiros dias estava um pouco empolgado, sim. Aliás, estava muito empolgado. Só que foi passando os dias, tem dias que foi difícil, sim, eu reconheço. Tem dias que foi muito desafiador, o cansaço batia, os horários. Na verdade, essa parte do horário ainda estou sincronizando, porque o livro te orienta a ler uma vez de manhã, a segunda vez depois do almoço e na terceira vez você lê em voz alta antes de dormir. Bom, tem dia que não é bem assim que acontece. Até porque quando eu comecei a ler o pergaminho, eu já estava para entrar de férias. Mas eu acho que eu estava de férias já. Então, assim, a rotina mudou drasticamente. Eu não acordava cedo, assim, todo dia, direto. Então, assim, eu lia na hora que eu acordava, ok. Mas essa parte de ler no almoço, às vezes eu não almoçava, só tomava o café da manhã, aí depois eu lia. Percebe? Tipo assim, eu ainda estou me organizando em algumas partes aí. Mas mesmo assim, a parte da leitura eu tenho mantido uma grande consistência. Aconteceu de uma, duas vezes eu acabar esquecendo de ler, porque eu estava muito cansado ou por causa da correria do dia a dia. Bom, o que, que eu fiz em relação a esses dias? Para tentar compensar, eu li, por exemplo, o mês terminou no dia 28 de fevereiro. Então eu li, aí como o livro, né, te orienta 30 dias, então eu terminei de ler 2 dias a mais, só que aí, quando virou o mês, eu lia o primeiro pergaminho e o segundo junto. É bem exigente essa situação, porque é muito mais páginas por dia, né? Fica um pouco mais intenso. Mas enfim, eu consegui fazer isso e aconteceu por acaso esses dias de novo no pergaminho número 2 que eu esqueci de ler. Eu tava tão cansado, tão exausto, resolvendo um problema pessoal, que eu fui dormir depois da meia-noite. Quando eu terminei, já fui dormir. Bom, a minha consistência tem se mantido. Tirando essas exceções aí, tenho conseguido me manter 3 vezes ao dia. É uma leitura que é muito gratificante, ela traz alguns benefícios. Eu quero citar pelo menos dois aqui para vocês. O primeiro, depois das primeiras semanas ali próximo do primeiro pergaminho número 1 ainda, depois do dia 20, 25 mais ou menos, o esforço, o sacrifício já não estava tão grande assim. Ele já estava um pouco mais fluido. Quando eu entrei no pergaminho número 2, eu percebi que
eu estava muito mais sólido, mais consistente, mais resiliente, percebe? Eu percebi que a disciplina na parte da leitura, ainda que, como eu falei, ainda não está naquela situação de ler tudo certinho de manhã, depois do almoço e tal, mas tem sido muito melhor. E, assim, adquirir esse hábito, ele traz o que eu chamaria de segundo benefício, que é o que eu vou falar agora. Peregrino, ler esses pergaminhos tem alimentado dentro de mim. Por exemplo, vou dar um exemplo. No pergaminho número 2, que fala sobre saudar o dia com amor no coração. Vou dar só um exemplo aqui, ó. Quero dar um exemplo bem no meio aqui da leitura. Aqui. Mas como reagirei às reações dos outros? Com amor, pois sendo a minha arma para abrir os corações dos homens, o amor é também o meu escudo, para repelir as setas do ódio e as lanças da ira. Por exemplo, eu, quando estou diante de alguma situação, como eu disse, não precisa ser necessariamente na área das vendas, eu tenho procurado praticar isso. E isso é muito legal, porque o pergaminho vai te estimulando a você praticar, você começa a refletir mais no seu dia a dia. Você pensa assim, poxa, aquela situação onde normalmente tiraria você do sério, você começa a pensar nela, você começa a raciocinar. E isso, sem você perceber, vai entrando no seu subconsciente. Entendeu? E isso é muito bom. É assim que você fortalece hábitos dentro de você. Eu já tenho alguns outros hábitos já consolidados, fortalecidos, que começou aos poucos também. E é aqui que eu quero compartilhar o segredo dos pergaminhos. Um hábito peregrino não precisa começar de forma radical. Pode ser que funcione para você em uma área ou outra, mas vou citar um exemplo. Imagine que alguém que é fumante queira parar de fumar, ou alguém que bebe quer parar de beber. Estou dando exemplos assim que são explícitos, que são visíveis no geral. Voltando ao exemplo do fumo. Se você quer parar de fumar, se você for tentar parar de uma vez, cortar, pode ser que por questões de contexto, daquela motivação empolgada, você pare por alguns dias, algumas semanas, alguns talvez até alguns meses. Só que aí acontece uma situação assim grave, ou alguma situação que mexe com o seu emocional, você acaba tendo uma recaída e você pensa, ah, eu não sou para isso. Ah, não tem jeito. Isso aqui faz parte da minha vida. E não é bem assim, peregrino. Não é bem assim. Existe um contexto aí por trás. Se você tenta se programar, que eu posso até fazer um vídeo mais técnico para explicar como que poderíamos trabalhar isso aí, se você tiver interesse, até deixa nos comentários aí. Quando você trabalha a sua mente pensando, poxa, eu vou colocar, por exemplo, numa semana, dias que eu posso e dias que eu não posso. Entendeu? Você começa a se policiar. Ah, mas eu tive uma recaída, sei lá, no exemplo do fumo. Eu fumei no dia que não era para fumar. Só para deixar claro, eu não fumo não, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo aí clássico. Ah, eu fumou no dia que não era para ter fumado. Tudo bem, você está em processo. É isso que eu quero mostrar para ti. Do mesmo jeito que no exemplo do fumo, você está em processo de evolução para parar de fumar, a mesma coisa acontece no lado financeiro. Você não vai adquirir hábitos tão fortes assim de coisas que você nunca praticou. Vai treinando aos poucos, vai fortalecendo ele aos poucos. Vou dar um exemplo. Se você tem problemas com cartão de crédito, gasta mais do que ganha, poxa, começa aos poucos. Sei lá, vou dar um exemplo simbólico aqui. Supondo que o seu cartão, você gasta 2.000 aí no cartão. Pô, peregrino, vai lá, tenta reduzir para 1.500, 1.700. E aos poucos, olha, normalmente quem é do tipo Gastão, se ele for analisar o extrato do cartão, ele vai ver que muitas coisas ali dá para evitar. E é só um exemplo, tá? São situações que você consegue se policiar para, sabe, sobrar um pouco mais de dinheiro para você fazer outras coisas,
um curso, um investimento, ou qualquer coisa que gere um retorno mais positivo para você. Tá bom? Então, assim, de forma resumida, minha experiência com os pergaminhos tem sido maravilhosa. Eu, hoje em dia, nem penso em parar de ler. São 10 pergaminhos, né? Eu me sinto muito mais motivado para terminar os 10. Estou no segundo, quase finalizando, já indo para o terceiro. Aliás, hoje é o dia 25 do mês. E assim, é muito bom. Como eu te disse, tem feito eu refletir cada vez que eu leio. E eu sinto que está se consolidando dentro de mim. E isso para mim não tem preço. Tá bom? Se você quiser saber um pouco mais da experiência, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, deixa o seu like para fazer parte aí dessa comunidade que está em busca da liberdade. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.